poderia correr esse risco. O senhor achava que existia essa possibilidade, está certo? Porque eu estava abusando, né? Que se você vê as tomadas de aeroporto, muita coisa poderia acontecer. E eu falava para o pessoal de segurança do meu lado, que essa possibilidade ia se aumentar a partir do momento que a minha popularidade ia crescendo. Porque eu estou crescendo da onde, Augusto? Qual o tamanho do meu partido? Qual é o nosso fundo partidário? Eu costumo dizer, é verdade, quer ver? Você pontou aqui, tem 10 pessoas, 15 que trabalham comigo, a maioria voluntários. A minha equipe de política, ela é menor que a equipe da Polícia Federal, que por lei está à minha disposição. Deputado, o senhor acha que o autor do atentado, o Adélio Bispo de Oliveira, agiu sozinho? Eu acredito que não. Ele não é tão inteligente assim, não. Né? Que um ato como aquele, a tendência natural é ser linchado. Então ele foi para cumprir a missão, quase que na certeza que não seria como. Teria gente ao lado dele. E isso realmente, pelo que eu ouvi dizer, não tenho certeza ainda, a Polícia Civil lá de Juiz de Fora está bem mais avançada que a Polícia Federal. Porque o depoimento que eu vi do delegado da PF que está conduzindo o caso, realmente um depoimento para abafar o caso. Eu lamento o que eu ouvi ele falando, dá a entender até que age em parte como uma defesa do criminoso. Então, isso não pode acontecer. Eu não quero que inventem um responsável, longe disso. Quer que apurem o caso. Eu falar que tal partida, tal não sei o quê, não. Dá para apurar o caso. Dá para apurar. Tem uma passagem dele pela Câmara, ou melhor, uma passagem falsa dele pela Câmara, no dia 6 de setembro. Quando tu vai na Câmara, Augusto, você se identifica, eu estou no anexo 4, no gabinete tal. É fotografado. É fotografado. Então, quem foi que... Isso seria um álibi no futuro. Que se não fosse pego ali, não, ele esteve na Câmara. Então, a Câmara dos Deputados, estou também junto ao pessoal do meu gabinete, a Polícia Legislativa trabalha com muita lisura, tenho muita amizade com a imprensa tem que apurar. A imprensa tem que apurar. Sabe que tem parte da imprensa que tenta acalmar o negócio ali, né? Mas tem que apurar. Porque o que está em jogo é o poder. Eu, chegando lá, nós quebraremos o sistema. Não é na ignorância, não. É na lei. Deputado, aliás, que tipo de castigo o senhor acha que o seu agressor merece? É uma tentativa de homicídio, né? Ele tem que ser o que está na lei. No Brasil não existe pena acima de 30 anos. Agora, eu costumo dizer muitas vezes, tentativa de homicídio, ou seja, eu estou vivo por milagre. Por que a pena dele tem que ser abaixo de um homicídio em si? Vamos mudar isso no futuro, se Deus quiser, caso seja presidente. E mais ainda, acabarmos com progressão de pena. E não ficar dando ouvido a entidades de direitos humanos que o presidiário vive em más condições. Quem estaria em péssimas condições de dia seria minha família se eu tivesse morrido. O senhor acha, para evocar argumentos invocados por adversários, que essa pregação do senhor contribuiu para a radicalização que teria levado a esse tipo de ato, de atentado? Como é que o senhor vê esse argumento? Exatamente o contrário. Eu sou vítima daquilo que eu combato. Eu costumo dizer nas minhas máximas, né? Eu prefiro a cadeia cheia de vagabundo do que o cemitério cheio de inocentes. Eu tenho projetos em Brasília, muitos deles inspirados na legislação de alguns estados norte-americanos, como, por exemplo, a lei dos 3 crimes. Lá, Augusto, se o elemento comete 3 crimes, não interessa quais sejam, tem estado que você começa com 25 anos, inafiançado, não, sem progressão. Eu copiei esse projeto e botei 10 anos, vou lutar para que seja aprovado. Não tem cabimento. Você pega um elemento, às vezes, cometer um crime bárbaro aí você vai na ficha criminal dele, tem 50 passagens pela polícia. O cara cometeu 3 crimes, 10 anos sem progressão.
Saiu, fez de novo, passa para 20. O ser humano só respeita o que ele teme. Se cometer crime, a punição é quase inexistente. É um estímulo para você ser criminoso. Um exemplo que tenho falado muito é de uma deputada federal, uma japonesinha aqui de São Paulo. Ela teve uns 15 anos atrás o filho de 8 anos sequestrado e executado em cativeiro. Já imaginou alguém matando uma criança de 8 anos de idade em cativeiro? Você é pai, você é mãe, imagine uma situação dessa. O elemento foi pego logo depois. Era um ex-funcionário dela. Foi condenado à pena máxima, mas depois de 6 anos foi para o semiaberto. Estou vendo que o senhor está entusiasmado com o programa de governo aí, mas eu quero ainda resgatar esse fato. Eu posso dar, só para dar uma claro. Eu quero dar um depoimento aqui do sofrimento, da angústia nossa quando aconteceu. Eu ia te perguntar como é que foi vista a coisa do outro lado, ali. Meu irmão Carlos, ao lado e do outro lado. Meu irmão Carlos está acompanhando meu pai direto nessa agenda, dando suporte para ele, pô, importantíssimo, né? E eu fiquei sabendo por um jornalista. Eu estava sendo a sessão na LERJ, me ligou, seu pai está bem? Eu fiquei sabendo que tentaram dar uma facada nele lá em Juiz de Fora. Você estava onde? Eu estava na LERJ. Aí quando ele percebeu que eu não sabia o que tinha acontecido, ele falou assim para mim, pode ficar tranquilo que, pelo que eu sei, não foi nada grave não. Foi um sentimento que eu não tinha sentido antes. Eu subi, fui no gabinete de um deputado, que eu estava indo para conversar com ele, um deputado evangélico. Rapaz, quando eu cheguei lá, tinha uns 15 pastores no gabinete dele. E eu não sei porque eu sabia, me deu uma vontade, eu comecei a chorar muito, explicando o que tinha acontecido, sem saber o que tinha acontecido, né? E aí, porque eu não sabia. Eu sabia, mas eu chorava com medo do que pudesse acontecer, mas tinha certeza que não ia acontecer o pior. Pressentiu. Tinha certeza que não ia acontecer o pior. Mas pressentiu que podia acontecer. Fiz aquela oração, todo mundo ali, pela saúde dele. Eu entrei no carro, foram as horas mais longas da minha vida no trânsito, que era a véspera de feriado. E aí eu sabia assim, meu irmão tá lá com ele, tá bem cuidado, tá num bom hospital. E aí, mas eu fui me acalmando no caminho, né? Aí quando eu cheguei lá, que os médicos me explicaram o que era, é que eu falei assim, cara, foi milagre, esse cara não sabe o que aconteceu, né? Ele tava acordando meio grogue. Você achou que seu pai poderia morrer? Eu em momento algum achei que ele fosse morrer, em momento não. Algum. Eu tinha uma paz dentro de mim que isso não ia acontecer. Mas quando eu vi o que tinha acontecido, a gravidade, o que os médicos me contaram, e aí o meu irmão me deu uma noção do que tinha acontecido também. E aí olha só o que esse cara me falou. Ele chamou perto, eu não tinha muita força para falar na hora. E aí ele me chamou pertinho da boca dele assim, né? Encostou o ouvido nele. Não foi com essas palavras, foi assim, se deram mal, tô vivo. O cara, num momento desse, não tá pensando na saúde dele, tá pensando no todo, no que ele representa. Então, eu tenho cada vez mais orgulho dele. Muito. E agora tá aliviado. É um choro de alívio, né? E certeza de que Deus está preparando uma coisa muito grande para o nosso Brasil e está usando o cara aí. Com certeza. Deputado, o senhor costuma ser apresentado, sim, pelos adversários como um risco à democracia, né? Eu gostaria que o senhor dissesse o seguinte, a democracia, o senhor vai defender a democracia acima de tudo? Que recado o senhor dá para quem duvida que o senhor seja um admirador do regime democrático? Esses caras que falam que são um risco para a democracia, na verdade, são um risco aos esquemas dele. Não vai ter mais indicação para BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banco da Amazônia, Banco do Nordeste, com esse critério. Botar lá a indicação de um amigo para que use essas instituições em causa própria. Isso vai deixar de existir. O exemplo mais claro foi o BNDES. Todo mundo sabe o que aconteceu lá. Então eu sou um risco, sim. Eu sou um risco àqueles pendurados em estatais do governo. Nós temos em torno de 150 estatais. Conversei com o Paulo Guedes, que rapidamente... Vai privatizar estatais. Eu falei, Paulo Guedes, nós vamos priorizar um estudo muito acurado, não vou fazer injustiça com ninguém. Mas algumas serão privatizadas, certamente. Eu vou dizer muitas, tá? No governo do PT, umas 50 foram criadas. Temos até uma estatal do trem-bala, eu não sei ainda. Isso. Tem lá algumas dezenas de apadrinhados ganhando uma fortuna por mês. A tal da EBN também,
é outra que você tem que olhar com muito carinho, porque é um orçamento de um pouco mais de 1 bi por ano, uma TV que ninguém assiste. E está lá, amigos do rei estão lá. Então, as estatais que são ociosas, com toda certeza serão privatizadas. Agora, existem estatais que são estratégicas. Tenho conversado com o Paulo Guedes, né? Banco do Brasil, Caixa Econômica. Para mim, são estratégicas. Então, isso daí estão fora de cogitação. E mesmo assim, temos outras, você tem que ver o critério, o modelo para privatizá-la. Não é jogar para cima quem pegar pegou. Tem que examinar. E uma grande preocupação que nós temos. Nós não podemos ser inquilinos de nós mesmos aqui no Brasil. Tem um país aí fora, China, que nós queremos manter relações comerciais com eles, sim, até há interesse por parte deles, mas não podemos permitir que a China ou qualquer outro país, em vez de comprar no Brasil, venha comprar o Brasil. Perfeito. Deputado, a ex-senadora Marina Silva diz o seguinte, que a prova de que as ideias do deputado Jair Bolsonaro não funcionam, a prova disso foi o próprio atentado, porque tanta gente protegendo não conseguiu impedir que o ataque acontecesse. A Polícia Federal falhou? O senhor notou falhas no esquema de segurança? O ambiente... Não tem como você ter um sistema de segurança perfeito. É um tumulto ali, né? Eu vejo pela televisão. E eu sempre falava com eles da possibilidade, né, crescente disso acontecer, tendo em vista o nosso crescimento junto à opinião pública. Então, eu não culpo a Polícia Federal, não. Eles até ajudaram muito com os policiais militares do Rio que estavam comigo lá. Isso vai evitar, evidentemente, esse tipo de manifestação. Não, eu até as eleições... Eu estou em alta até o dia 31. Sim. E a recomendação, eu não posso sair de casa. Se eu levar um esbarrão na rua com a situação que eu estou aqui, pode botar tudo a perder. Então eu não posso ir para a rua, realmente. Eu peço a compreensão dos amigos. Pretendo, a partir do dia 1º, agora, em todo o horário eleitoral gratuito, fazer uma live e conversar com o pessoal sobre as eleições. A última que fizemos, chegou a live, né, ao vivo, está 275 mil pessoas presentes. Então está com uma aceitação muito boa, porque eles acreditam que a nossa proposta sempre é a verdade acima de tudo. E o Brasil também, né, como o nosso alvo principal, ninguém entende como um país que tem tudo como esse, ser o que é. Se você olha para o Japão, Coreia do Sul, para Israel, olha o que eles não têm. Olha o que eles são. Olha para cá o que nós temos, o que nós não somos. Agora, a solução disso passa pela não aceitação da indicação política. O senhor pode chegar à presidência sem equipe e sem gente, até para compor o ministério. O senhor vai aceitar a adesão o que o senhor vai estabelecer como pré-requisito para aceitar o apoio de outro partido? O senhor aceitaria do Centrão, por exemplo? Não vai existir isso aí, Augusto. Não vou dizer que tem bons parlamentares em vários partidos e tem gente honesta dentro da Câmara também, tá? Mas não será esse o critério, é a competência. Eu quero, por exemplo, um ministro da Ciência e Tecnologia voltado para a pesquisa, para a inovação. O senhor não sabe quem é? Ainda tem um nome de longe, né, que a gente pensa nele, não sei se seria o mais adequado ou não, tá certo, mas é um pouco inexperiente ainda, o nosso querido coronel da Aeronáutica, Marcos Pontes, um astronauta. Sim. Poderia ser uma pessoa para lá ou para compor o ministério, ou para compor. Então o ministério é importantíssimo. O que faz o jovem sair do Brasil? Falta de oportunidade aqui. Então você não pode ter uma pessoa nesse ministério. O senhor vai nomear por critérios, pelo critério da competência, é isso? Olha só, quando eu juntei 120 parlamentares, e vai aumentar esse número, que o meu partido, eu acho que vai fazer uns 30 deputados. Estou acreditando, um número modesto. Eu acho que vou ter o apoio de quem vota em mim, votar nos candidatos a federal, a senador, a estadual do meu partido. Eu acho que isso vai acontecer bastante. Até eu vou pedir para não votar no 17, votar no candidato, que tem uma cláusula de barreira aí. São Paulo, por exemplo. Não adianta o meu filho Eduardo, que deve ter 1 milhão de votos,
junto com o voto de legenda, poder fazer 8 deputados federais. Esses federais têm que ter 30 mil votos, senão não tomam posse. Então ele tem que votar no candidato, e não no 17. Eu posso não ser o ideal, nem teremos nunca o ideal. Mas eu acho que o remédio para o momento, tendo em vista aos demais candidatos que estão aí, seria eu, não teria outro remédio no momento. Para a gente buscar o ponto de inflexão e fazer uma política de verdade no Brasil. E essa maneira de não aceitar indicações políticas, como tenho conversado com parlamentares, é uma maneira de resgatar, buscar o resgate da credibilidade do deputado. O senhor não vai aceitar? Não tem como aceitar. Você pode ver. O Onyx Lorenzoni, por exemplo, no meu entender, seria um excelente chefe da Casa Civil, mas não é indicação partidária, mérito dele. Ele vestiu essa camisa comigo, tá, ok? Ele também passou por um momento difícil a vida dele, não questão de saúde, né? Então, é uma pessoa que é adequada para estar lá.